bem-vindos ao nosso vídeo seminário sobre os impactos das usinas hidrelétricas sobre a ictiofauna. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar profundamente na relação entre a geração de energia hidrelétrica e a conservação dos peixes dos rios brasileiros. Todo o conteúdo apresentado aqui foi construído a partir de materiais como o Estudo de Vidal sobre Legislação e Licenciamento, o livro da série Peixe Vivo da CEMIG, o trabalho de Andrade Araújo sobre medidas mitigadoras e o estudo de caso da hidrelétrica de Samuel, no Rio Jamari. Juntos, esses documentos formam uma base sólida para entendermos como as UHS transformam ambientes, modificam o comportamento das espécies e influenciam as dinâmicas ecológicas dos rios. Para orientar nossa conversa, definimos 3 grandes objetivos. Primeiro, identificar e compreender os principais impactos ambientais das hidrelétricas sobre os peixes. Segundo, analisar de forma mais profunda como esses impactos atingem especialmente as espécies migradoras, que são extremamente sensíveis às mudanças nos ambientes aquáticos. E terceiro, avaliar as medidas mitigadoras mais comuns, discutindo sua eficácia e os desafios apontados pela literatura. Esses objetivos vão nos permitir construir uma visão ampla e crítica do tema. Antes de entrarmos nos impactos diretos, precisamos olhar o contexto energético brasileiro. Segundo a série Peixe Vivo, o Brasil apresenta uma matriz elétrica fortemente dependente das hidrelétricas. Isso significa que praticamente todas as grandes bacias brasileiras têm em algum trecho intervenções de barragens. Isso é reforçado por Vidal, que cita o conflito estrutural entre a ampla produção energética e a necessidade de proteger a biota aquática. Essa grande concentração de empreendimentos faz com que os impactos sobre os peixes sejam amplos, recorrentes e, em muitos casos, inevitáveis. Para entendermos os impactos, precisamos visualizar primeiro como funciona uma hidrelétrica. A série Peixe Vivo descreve em detalhes seus principais componentes: o reservatório, a barragem, a tomada d'água, o tubo de sucção, as turbinas e o canal de fuga. Cada uma dessas estruturas altera de forma específica a dinâmica ecológica. O reservatório amplia a lâmina d'água e transforma o tipo de habitat disponível. A barragem interrompe o fluxo natural do rio. A tomada d'água e o tubo de sucção criam riscos diretos para os peixes, especialmente durante operações de manutenção. E o canal de fuga devolve ao rio água alterada em velocidade, temperatura e oxigenação. É esse conjunto de alterações que cria impactos complexos e acumulativos. A primeira grande mudança ambiental ocorre quando o rio é barrado. Andrade e Araújo explicam que o ambiente lótico, de correnteza, se transforma em ambiente lêntico, de águas paradas. Esse processo muda completamente o tipo de habitat disponível, reduzindo áreas essenciais para espécies reofílicas, aquelas que dependem da correnteza para se alimentar, se reproduzir ou se orientar. Além disso, o reservatório altera a penetração de luz, modifica a distribuição de nutrientes, muda a temperatura, favorece algumas espécies e prejudica outras. No estudo da hidrelétrica de Samuel, isso fica evidente. Espécies sensíveis, dependentes da água de corrente, declinaram rapidamente, enquanto espécies oportunistas, adaptadas à água parada, tornaram-se mais abundantes. A transformação do ambiente é, portanto, uma das causas mais profundas e duradouras dos impactos sobre a ictiofauna. Um dos impactos mais críticos é a ruptura das rotas migratórias. A série Peixe Vivo destaca que muitas espécies percorrem longas distâncias ao longo do rio para completar seu ciclo reprodutivo. Quando encontram a barragem, essa rota é interrompida, criando um bloqueio total. Segundo Andrade e Araújo, mesmo quando mecanismos de transposição são instalados, como escadas, eclusas ou elevadores, a maioria das espécies simplesmente não consegue utilizá-los, seja por fatores comportamentais, seja por incompatibilidade com o fluxo ou com o formato de sistemas. O resultado é uma queda significativa no sucesso reprodutivo e isolamento de populações, com redução da variabilidade genética. Esse impacto é particularmente forte em espécies da piracema, tradicionalmente associadas a longas migrações. Um fenômeno muito interessante e ao mesmo tempo preocupante é o acúmulo de peixes no pé da barragem. O canal de fuga libera um fluxo de água que se torna um sinal ecológico falso, imitando para os peixes uma possível rota migratória. Eles se aproximam e permanecem ali por longos períodos. A série Peixe Vivo descreve esse comportamento com detalhes. O acúmulo aumenta a densidade de indivíduos, atrai predadores naturais e coloca os peixes muito próximos das áreas de risco, com os tubos de sucção das turbinas.
esse acúmulo se torna uma espécie de armadilha ecológica, aumentando vulnerabilidades. Falando em riscos diretos, chegamos a um dos pontos mais críticos descritos pela série Peixe Vivo, a mortalidade causada pelas turbinas. Durante operações de parada, partida e especialmente durante drenagens para manutenção, os peixes podem ser sugados pelo tubo de sucção e sofrer choques mecânicos, cortes e decompressão. Variações bruscas de pressão podem provocar barotrauma, que muitas vezes é fatal. Casos em que a mortalidade chegou a toneladas de peixes em um único evento mostram que não se trata de um risco esporádico, mas de um dos principais impactos diretos das hidrelétricas sobre a ictiofauna. Na jusante da barragem, os impactos continuam. A água devolvida ao rio pela usina tem temperatura diferente, menos oxigênio e velocidade artificial, controlada pela operação do empreendimento, e não mais pelo ciclo natural das cheias e vazantes. Isso afeta profundamente o comportamento e a reprodução das espécies. A série Peixe Vivo explica que os pulsos naturais de inundação funcionam como gatilhos ecológicos que sinalizam o momento certo da desova. Sem essas variações, o ciclo reprodutivo se desorganiza. Além disso, a água liberada de camadas profundas do reservatório costuma ser mais fria, o que altera toda a estrutura trófica do trecho ajusante, dificultando a manutenção das populações. O estudo da hidrelétrica de Samuel é um exemplo claro desses efeitos. Após o barramento, os pesquisadores registraram redução de espécies reofílicas, queda na diversidade total e aumento de espécies oportunistas. Várias espécies migradoras sofreram declínio significativo. O dado mais impressionante é que, mesmo após muitos anos, a comunidade de peixes não recuperou sua estrutura original. Isso reforça a ideia de que os impactos das UHS são duradouros e, em muitos casos, irreversíveis. Agora, vamos ao aspecto legal. Segundo Vidal, o licenciamento ambiental das UHS ocorre em 3 etapas: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Porém, o autor destaca uma lacuna importante. A legislação federal não apresenta uma exigência específica de reparação dos impactos causados às populações de peixes pelo barramento. Com isso, as medidas ambientais variam muito de uma usina para outra. Não há um padrão nacional claro ou obrigatório para proteger a ictiofauna, e isso compromete a efetividade do processo de licenciamento. Entre as medidas mais comuns estão os programas de monitoramento da ictiofauna, a avaliação de risco de morte, o resgate de peixes durante manobras e o peixamento. O peixamento, como lembra Vidal, é amplamente utilizado como medida compensatória, mas não tem comprovação científica da eficácia ecológica. Ele não recompõe a diversidade original e não substitui habitats perdidos. É uma solução paliativa que muitas vezes produz apenas a impressão de que algo está sendo feito. Os mecanismos de transposição também são citados como medidas mitigadoras. As escadas, eclusas e elevadores parecem soluções ideais, mas, como explicam Andrade e Araújo, funcionam apenas para poucas espécies e apresentam limitações comportamentais, hidráulicas e ecológicas. Os métodos de repulsão, como barreiras físicas e elétricas, surgem como alternativas complementares, e Andrade e Araújo os avaliam como úteis em alguns casos. Porém, sua eficácia depende de ajustes finos, monitoramento constante e, principalmente, da sensibilidade de cada espécie aos estímulos. Nem todas respondem da mesma forma, o que limita a aplicabilidade universal desses métodos. Um exemplo é o programa Peixe Vivo da CEMIG. Ele se destaca por integrar monitoramento contínuo, protocolos claros, comunicação eficiente entre equipes e ajustes operacionais em períodos de risco. A literatura destaca que boa parte da mortalidade acontecia por falhas de comunicação. Ao integrar técnicos, operadores e biólogos, o programa reduziu riscos e trouxe maior eficiência. Em resumo, as hidrelétricas modificam profundamente os ambientes, interrompem migrações, alteram a qualidade da água e causam mortalidade direta de peixes. As espécies migradoras são as mais prejudicadas, e embora existam medidas mitigadoras importantes, muitas delas ainda precisam de melhorias significativas. Para o futuro, os documentos apontam a necessidade de políticas mais robustas, padronização nacional, tecnologias mais eficientes e maior apoio à pesquisa científica. Aqui estão as nossas referências utilizadas. Trabalhos como o do Vidal, de Andrade e Araújo, e o estudo da hidrelétrica de Samuel. Muito obrigado por acompanhar este seminário. Esperamos que ele tenha ajudado a esclarecer como as hidrelétricas afetam a ictiofauna e quais caminhos podem ser seguidos para reduzir esses impactos. Até a próxima!